Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje vou mostrar para vocês os detalhes dessa ferramenta importante e indispensável no dia a dia do mecânico na oficina de manutenção de motocicletas. Estou falando do extrator do pino da corrente de transmissão. Essa maletinha aqui, linda, maravilhosa, é composta de 20 itens, todos eles fabricados em aço A3, que é um material de excelente resistência mecânica e tenacidade. Como vocês sabem, os fabricantes de motocicletas estão produzindo suas motos com corrente de transmissão que não tem mais emenda. Ou então, no dia a dia da oficina, chega o cliente pedindo para que o mecânico remova um elo da corrente porque a corrente deu uma esticada pelo uso. Isso era um problema até a chegada dessa ferramenta. Então, com base nisso, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, tanto da montagem da ferramenta, como também do uso. Vamos trabalhar correntes aqui na demonstração para vocês, uma corrente 428 e também outra coisa muito importante e legal para vocês. Lembra daquela emenda de corrente que a gente chama de emenda rebitada? Essa ferramenta ela é a ideal para se fazer o travamento da emenda rebitada. Vou mostrar isso para vocês. Vem comigo agora. Pessoal, como eu falei para vocês, agora eu vou demonstrar para vocês o funcionamento da incrível ferramenta da MHX, certo? Ela vem, a maletinha já vem nessa situação com os 20 itens, porém, dentro desse conjunto aqui, só nesse fuso aqui, nós temos duas, vai uma esfera aqui dentro, uma mola, mais o guia e o pino. Ele já vem montado aqui, só que para ser usado em corrente 525, tá? Como eu falei para vocês, eu vou fazer a demonstração do uso da ferramenta numa corrente 428 e depois vou mostrar para vocês como fazer a instalação dessa emenda aqui, que é o que a gente chama de emenda rebitada, tá? Numa corrente 520, tá? Primeiramente, eu preciso remover daqui da ferramenta o guia e o pino, porque eu não vou trabalhar a corrente 525. Vou colocar a ferramenta correta para nós podermos trabalhar certinho aqui a corrente 428. Não pode esquecer, olha, a mola. Essa mola é importante. E aqui dentro também tem uma esfera que é importante, tá? Então, uma coisa importante de falar para vocês também, ó, que para cada pino desse aqui, que esse pino que é utilizado para fazer a remoção do pino da corrente, ele tem um guia. Eu não posso utilizar um pino num guia que não pertence a ele em termos de medida, tá? Então eu tenho aqui o pino mais guia da 525, tenho aqui pino mais guia da 520, tá? Tenho aqui pino mais guia da 420 e 428 e tenho pino mais guia da corrente 415, tá? Então, de acordo com a corrente que a gente vai trabalhar, tem que escolher esse conjuntinho aí para que durante o trabalho não venha aí, infelizmente, quebrar um pino desse. Quando quebra é porque justamente não utilizou a ferramenta correta, tá? Então, vou trabalhar a corrente 428. Primeiro, coloco aqui o manípulo aqui, ó, do suporte da ferramenta. Corrente, vou trabalhar a corrente 428. Se tiver dúvida em relação ao pino, é só fazer o seguinte. Você vai pegar a corrente, utiliza o pino aqui, é só introduzir no furo, ok? Se eu pegar um outro aqui, por exemplo, vou pegar o 525, vou tentar colocar aqui, ele nem vai entrar, tá certo? Outro, vou pegar aqui o 415, por exemplo, fica folgado demais. Então, é utilizar o pino correto. Selecionado o pino, o que eu vou fazer? Com o parafuso, o fuso no lugar e o suporte, o que eu preciso fazer agora? Primeiramente, eu vou colocar a esfera, tá? A esfera você vai colocar dentro do furo aqui do fuso. Só soltar dentro lá e está resolvido. A gente vem agora com o pino selecionado, no caso da corrente 428, colocou esfera, pino, e eu venho com a mola agora, coloco a mola, e só então é que a gente vai colocar aqui o guia.
Feito isso, é só rosquear aqui o guia, ó, normalmente. Certo? Já está o conjunto montado. Vou desrosquear o parafuso para que a ponta do pino aqui suma totalmente dentro do fuso. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu sei que na motocicleta é muito mais fácil, obviamente, o amigo mecânico vai fazer esse serviço na motocicleta. Porém, para demonstrar para vocês e ter uma maior riqueza de detalhes, a gente decidiu fazer aqui na bancada, tá? Mas pode ser feito livremente lá na motocicleta. O que a gente precisa então? Já tenho aqui, o conjunto está montado, vou colocar a corrente aqui, ó. Justamente onde eu quero fazer a desmontagem. Vou pressionar o fuso até que ela firme a corrente na posição correta aqui da ferramenta, tá? Ó. Ferramenta ok, a corrente já está firmada certinho. A gente tanto pode usar esse suportinho aqui, essa mão de força que já acompanha a ferramenta, ou também, se preferir, para menos esforço, você pode utilizar aqui uma chave combinada ou uma chave L 14 milímetros, tá? Isso quem manda é você, mas vou mostrar aqui com a própria mão de força da ferramenta, só para demonstrar para vocês a facilidade de se utilizar a ferramenta, tá? Então, eu tenho o fuso que está pressionando levemente a corrente, agora eu vou só apertar aqui o parafuso através da mão de força. Olha que eu não estou colocando nem muito esforço aqui não, tá? Estou girando normalmente e só para explicar para vocês, no momento em que eu estou apertando esse parafuso, lembra que o pino que eu coloquei aqui, ele está justamente apertando o pino da corrente, tá? Então, você vai apertando aqui normalmente, ó, até que vai chegar um momento em que vai criar uma resistência. Ó, ficou apertado agora, pesou agora para eu girar. Nesse momento aqui, eu já posso até folgar aqui, ó. Folguei, vou folgar agora o fuso, ó. Olha o tanto que o pino, tá vendo o pino aqui? Ó, o tanto que o pino passou para dentro da corrente. Tá? E agora eu já tenho aqui praticamente, ó, olha só, foi pressionado o pino da corrente e agora eu já tenho a separação aqui do elo da corrente que eu queria fazer a remoção, tá? Olha como é fácil, né? Como eu falei para vocês também, ó, essa mesma operação se repete para corrente 525, 520, 420 e 415. Não tem segredo nisso, basta tão somente utilizar os conjuntinhos de acordo com a corrente que se vai trabalhar. Mas como eu comentei, essa ferramenta também faz a montagem dessa emenda aqui, que é a chamada emenda tipo rebite, tá? E eu vou demonstrar para vocês agora como é que a gente faz isso, tá bom? Primeiramente a gente tem que remover aqui os itens de se trabalhar a corrente 428. Ok? Nesse momento eu já não preciso mais da mola. A esfera também eu já não vou trabalhar com ela, tá? O que eu vou fazer? O que eu preciso? Essa aqui é uma corrente com retentor. Aí eu vou fazer a demonstração de como eu fechar essa corrente aqui com a emenda arrebitada. Eu creio que todo mecânico entende o seguinte, que a corrente arrebitada ela já vem aqui, vem um kit, vem também um saquinho que vem lá uma graxa, que é uma graxa especial, uma graxa de silicone. Obviamente, se eu fosse fazer aqui valendo, eu iria fazer a lubrificação, tá? Mas lubrifica os anéis de vedação, efetua-se aqui a instalação de um lado e a instalação do outro da corrente, ok? Vem aqui com os dois anéis de vedação do lado
posterior. E a dificuldade está exatamente em esse conjunto ficar montado inteiro. Então, o que a gente pega agora? Vamos pegar a placa, certo? A placa da emenda. Vamos colocar aqui, ela tem uma certa resistência a esse encaixe. E é justamente agora em que a nossa ferramenta da MHX Motoparts vai entrar em ação. Eu preciso o quê? Eu preciso primeiro pressionar essas placas para depois eu fazer a rebitagem aqui dos pinos. Para pressionar essa placa, eu vou utilizar esses dois acessórios, tá? Lembrando, um acessório é utilizado para fazer o apoio de um dos lados da placa e o outro para pressionar a placa posterior. Como é que é feita essa montagem aqui, ó? Se vocês observarem, nesses dois acessórios, o diâmetro desses pinos são diferentes, tá? Então, o que tem o pino maior, um diâmetro maior, é o que vai encaixado aqui na ferramenta, no suporte. Então, ele vem desse lado, ok? O que tem o diâmetro menor, o que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar exatamente o guia da corrente 525 para poder fazer esse encaixe dele aqui. Perfeito? Obviamente que primeiro eu vou rosquear o guia da corrente 525 aqui no fuso. Vou colocar esse adaptador desse lado, ok? E eu vou colocar aqui o suporte do outro. Feito isso, eu vou justamente encaixar aqui, ó, a emenda tipo rebite ao centro desses acessórios, tá? E a gente vai dar um leve aperto aqui, até que a gente sinta que a placa encaixou no lugar certo. Tem que se ter cuidado para não danificar os anéis de vedação, tá? Então, feito isso, ó, já está o conjunto todo na posição correta. Obviamente, eu já não vou mais utilizar o parafuso para fazer nenhum aperto aqui, porque ele já perdeu a função aqui, tá? Então, eu vou utilizar uma ferramenta, no caso específico aqui, você pode utilizar uma chave combinada 19 milímetros, que você vai fazer o aperto justamente aqui no fuso, tá? Apertando aqui, a gente vai ter o fechamento da chapa. Só um momento. Das duas chapas. É óbvio que na oficina se torna até mais fácil, porque você pode fixar essa ferramenta em uma morsa. Com certeza vai ter muito mais apoio aqui de trabalho. Sempre com cuidado para não apertar os anéis de vedação. Estão quase na posição. Sempre verificando a posição aqui, para não cortar os anéis de vedação. Ó, nessa posição aqui, ó, ela já não vai mais. Então eu já sei que a placa bateu justamente aqui nos rolos em que o anel de vedação é encaixado. Ficou até pesado agora que nem o restante, ó, tá vendo? Tá? Nesse ponto aqui eu já posso folgar. Olha como que ficou agora a pinagem aqui, ó.
tentar mostrar bem isso aqui para vocês. Vamos ver se é possível vocês visualizarem. A emenda é essa aqui, ó, tá? Nota que no centro do pino aqui existe uns furinhos, tá? Olha como ela ficou bem encaixada. E agora o que a gente tem que fazer é fazer a rebitagem desses dois pinos. E como que isso é possível ser feito, tá? Utilizando aqui a mesma ferramenta, só que com outros acessórios. No caso específico agora, eu vou tirar aqui o guia da corrente 525, vou tirar esse guia e vou fazer a instalação desse guia aqui, ó, que tem uma esfera ao centro, tá? Ela vem para cá. E eu vou precisar de um anteparo, ou seja, vai ser um suporte que vai apoiar cada pino desse do outro lado aqui. Então eu já coloquei o guia com a esfera desse lado, eu vou colocar aqui o suporte desse outro lado aqui e a corrente agora vai ao centro, tá? Qual é a finalidade desse guia? É justamente guiar aqui o pino da corrente para que ele fique centralizado quando for feito o aperto. Apertar o fuso. Observem que a esfera ela vai pegar exatamente no furinho do centro do pino. Ok? É possível vocês observarem aqui, eu estou com o guia que tem a esfera na ponta do pino da emenda. E da mesma forma agora eu só vou apertá-la, tá? Na medida em que a gente aperta aqui, a esfera vai fazendo a abertura da ponta do pino. Não precisa nem muito aperto, tá? Feito isso em um pino. Deixa eu tentar mostrar a diferença agora de como que ficou. Vamos ver se é possível observar. Olha só. Esse foi o que eu acabei de apertar. Observe que o furo está com um diâmetro maior que o outro que não foi apertado ainda, tá? Na medida que o diâmetro aqui interno aumenta, ele está abrindo as paredes da ponta do pino para que ele possa segurar essa placa. Agora eu vou repetir isso fazendo no outro pino aqui. Tentar mostrar aqui para vocês o melhor possível. Olha só, essa aqui é a emenda rebitada, já está instalada da maneira correta, certo? Pode observar aqui que está tudo nas dimensões corretas. Então, é o que eu falo para vocês, essa ferramenta aqui ela é indispensável no dia a dia da oficina, tá? E a MHX, preocupado com vocês, preocupado com os nossos amigos mecânicos, trouxe essa incrível ferramenta que vai ajudar e vai dar mais qualidade aos nossos trabalhos diários. Então, pessoal, viram como é fácil utilizar o nosso extrator? Para mais informações sobre estes e outros produtos incríveis da MHX Motoparts, acesse o nosso catálogo digital ou fale diretamente com um dos nossos consultores de vendas. MHX Motoparts, superando os seus limites.